Agora, a questão então que o senhor falou do setor agro que está puxando a economia brasileira, mais uma vez o agro está salvando o resultado. A gente viu o resultado do primeiro trimestre do ano, 1,9% de alta do PIB em relação a 1,1% esperado pelo consenso do mercado. Isso graças, de fato, exclusivamente ao setor agro, porque a indústria teve uma contração, uma leve contração, os serviços também ficaram no 0 a 0, as exportações também tiveram uma levíssima contração em termos de valores. Então, a pergunta que lhe faço é, se o senhor acha que o Brasil, de fato, vai virar a grande fazenda do mundo, isso não é um problema para a economia brasileira como um todo, em termos de concentração de renda, em termos de competitividade em outros setores também, e o que fazer também com o setor industrial? O senhor acha que as políticas que o governo atual está desenhando, por exemplo, de nova intervenção pública para subsidiar setor de carro, setor automotivo, ou também protecionismo em relação a produtos industriais que vêm do exterior, seria a escolha correta ou a gente tem o risco de voltar a cometer os mesmos erros do passado? Sobre sua primeira pergunta, você tem que jogar o jogo com aquilo que você tem na mão, né? E o Brasil, como eu disse, né? A gente tem um setor agrícola extremamente competitivo internacionalmente e, como eu tinha dito, né? O único setor que apresenta uma tendência de alta produtividade ano após ano. Então, né, temos que fazer, ao meu ver, tudo possível para fazer esse setor crescer, né? Obviamente, tem a questão ambiental, então isso tem que ser feito de forma responsável, mas eu acredito que há como fazer, né, isso de forma responsável, não há necessariamente uma contradição entre querer expandir, né, a oferta agrícola e as exportações agrícolas brasileiras e a questão toda a agenda ambiental. Sobre industrialização, eu acho que, né, a gente, como país, perdemos o barco, né, das grandes cadeias de ofertas que foram montadas no mundo a partir dos anos 80, 90, com a globalização. Né? A gente pode dizer que a globalização, de fato, começa nos anos 80, com a criação, né, dessas redes, muitas delas centradas na Ásia. Né? O Brasil, a América Latina como um todo, não só o Brasil, meio que perdeu o barco, que a gente ainda estava muito, né, jogando aquele jogo da substituição de importações, né, um mercado fechando o nosso mercado. Então, obviamente, isso foi uma estratégia perdedora e é uma das grandes razões pelo qual a gente tem tido uma queda contínua da participação da indústria no PIB, simplesmente porque não há escala, não há produtividade, né? Incentivos ao setor automobilístico, que eu acho que podem ser, no primeiro momento, talvez positivo em termos de gerenciar o estoque da indústria, né? Começar a ajudar um pouquinho em termos da produção, certamente não vão resolver o fato, né, que nós não temos escala de mercado para ter uma logística realmente competitiva. O que pode ajudar no processo de industrialização seria uma estratégia para aproveitar de duas tendências globais importantes. Né? A primeira seria o friendshoring, né? Isto é, né, dentro de uma concorrência geopolítica americana contra a China, né, muitas empresas estão repensando seus investimentos na China e, de fato, recolocando em outros países, né, por isso que é o friendshoring, né, você está colocando mais em países amigáveis. O Brasil poderia ser um desses países, e se a gente também aproveitar ao mesmo tempo a outra tendência, que é, né, toda a agenda verde. O Brasil certamente pode se destacar em termos de todos, né, as quantias são realmente enormes, né? Tudo que terá que ser investido para a gente atender os protocolos, o protocolo de Paris, que vê o mundo chegando a emissões líquidas, né, de carbono de zero em 2050, né? Sem entrar no debate se isso é possível ou não, mas os investimentos serão feitos. O Brasil tem enormes vantagens para fazer esse investimento. Podemos realmente já temos uma matriz energética muito limpa, né? Temos como investir, e esses investimentos estão acontecendo, né, para expandir a oferta de energia limpa. Eu acho que o Brasil, né, tem que concentrar naquilo onde há
alguma vantagem comparativa natural, né? Então, a grande questão é como você pega uma vantagem comparativa, como a gente tem no agro, por exemplo, e tornar ela numa vantagem competitiva, né, a Claro. nível do mercado global. Então, acho que há coisas que podem ser feitas nesse sentido. Eu acho que o governo tem várias iniciativas que vão nesse sentido, né? Se você olhar, né, a ênfase que o governo está dando a essa questão, né, da transição energética, né, dessa agenda verde, né, uma agenda que está sendo desenvolvida dentro do governo e pelo BNDES. Algumas coisas já foram anunciadas, outras vão vir, né, nos próximos meses, mas eu acho que realmente aí também o Brasil pode, a indústria brasileira pode recobrar, retomar algum tipo de, né, de progresso que seja de fato, né, baseado numa capacidade de exportação, né, aberto aos mercados globais e não fechado como foram nos últimos 40, 50 anos, que, como eu disse, foi uma estratégia extremamente perdedora.